Teste. 1, 2. Tô lindo. E aí, pessoal, tudo bom? Depois de muito tempo tô aqui de volta, dessa vez para trazer um pouquinho de como foi os bastidores do último documentário que eu lancei, que se chama O Poder de Deus. Certamente vocês já devem ter assistido ao doc. Se você não assistiu ainda, o link vai estar aqui embaixo para você conferir, tá? E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi, desde a concepção, como foi que eu tive a ideia de fazer esse documentário, indo pela parte da produção, como foi produzir esse negócio, como foi captar esse material, até a edição e a exibição que a gente fez, tá? Então vamos lá. Tudo começou no ano 2020, quando eu estava vagando pelo YouTube, e eu achei uma série de ministrações da Igreja Família dos que Creem, lá de Curitiba. E nessa ministração específica, quem estava pregando é o pastor Leandro Vieira. Então Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Ele não tem o poder de Deus, o pastor Fafa disse, ele é o poder de Deus. Até então, eu não tinha tido contato com nenhuma pregação expositiva, né? Que é aquela que o pregador vai pegando texto a texto do livro e vai explicando detalhadamente o que cada versículo ali quer dizer. E a primeira vez que eu tive contato com esse negócio foi uma coisa muito impactante, assim. E quando chegou na pregação de Romanos 1,16, que o Leandro Vieira explicou o que era de fato o poder de Deus, aí um negócio parece que girou na minha cabeça assim. Então o poder de Deus, isso é incrível, o poder de Deus é mais testemunhado numa pregação genuína e bíblica do evangelho do que quando um paralítico levanta da cadeira. Eu tinha uma concepção um pouco limitada do que se tratava o poder de Deus, né? Eu achava que de fato era sobre curas, sobre manifestações sobrenaturais, sobre algo muito espetacular que fugisse do normal. Isso era o poder de Deus, né? Eu tinha na minha cabeça essa concepção. Mas quando eu vi naquele dia ali que o poder de Deus se tratava do evangelho, da pregação do evangelho, quando Deus toma pecadores, nascidos sob o domínio do pecado, da culpa, da ira, e os transforma em filhos dele, né? Isso é a maior demonstração do poder de Deus. Então, gente, quando eu tive contato com aquilo, parece que o negócio virou na minha mente assim. Eu não consegui enxergar aquele verso do mesmo jeito, eu não consegui ver o evangelho da mesma maneira. E aquilo ficou uma impressão muito forte no meu coração. E na hora, assim, eu tive um estalo de, caramba, eu acho que dava para produzir alguma coisa em cima disso aqui. Eu acho que ninguém tá falando disso claramente, assim, né? Claro que existem pregações sobre o evangelho e tudo mais, mas não tem uma coisa mais palpável, assim, com testemunhos, com argumentos e tal. E foi daí que nasceu a ideia de produzir esse primeiro documentário. E o que eu tinha em mente quando eu decidi gravar esse negócio era bem simples. Eu queria entrevistar algumas pessoas que foram afetadas por esse poder, né? Então, pessoas que tinham uma vida pecaminosa, pregressa, errada, toda troncha, e que depois que Jesus entrou na vida delas, alguma transformação ocorreu, né? Essa era a ideia que eu tinha, de gravar esses pecadores que foram salvos por essa graça, né? E aí eu coloquei alguns pré-requisitos para esses personagens que iriam participar do filme, né? Primeiro, teria que ser uma pessoa com testemunho, né? Porque não adianta nada eu gravar um negócio falando que Deus atingiu aquela pessoa, o poder de Deus mudou aquela pessoa, se a pessoa não tem um testemunho que comprova isso, né? E a segunda coisa que eu queria era que essa pessoa fosse inserida no contexto do Nordeste, assim, né? Isso é uma coisa que está muito forte na minha arte, nas coisas que eu faço, tanto de foto quanto de vídeo, essa questão do Nordeste, das cores mais vivas que vocês veem por aí, né? Então eu queria aproveitar esse cenário, aproveitar esse ambiente que eu estou para mostrar o poder de Deus em execução no Cariri, para mostrar o poder de Deus em execução no homem nordestino, no sertanejo. Então eu queria que a pessoa tivesse envolvida nesse meio, sabe? Porque eu quero comunicar também com as pessoas que estão aqui. Então vamos lá, eu tinha essa premissa, eu tinha essa ideia de fazer esse documentário, mas até então eu não tinha nem ideia de quem entrevistar, por onde era que eu começava. Eu nunca tinha feito um documentário na minha vida, não sabia por onde começar, não sabia o que eu devia fazer, mas fui com a cara e a coragem, e a primeira pessoa que eu achei foi uma irmã da minha igreja, chamada Irmã Maria. Eu fui fotografar ela para o trabalho que eu estava fazendo. E quando eu entrei na casa dela, eu me deparei com um negócio que é super característico aqui no Nordeste, que são as casas bem coloridas, né? Então eu vi do nada uma paredona verde assim, e aí descia um pano vermelho, parecendo o sangue de Jesus, assim. Do nada tinha um piso amarelo e uma cama colorida, e um mosquiteiro rosa, assim. Então era um ambiente, um cenário muito rico. Então aquilo foi a primeira coisa que me chamou a atenção ali. E eu comecei a conversar aos poucos com a Irmã Maria, tentando puxar algumas informações dela, de como foi que ela se converteu, como foi que ela chegou até a igreja. E aí eu me deparei com uma história muito rica, que foi a segunda história que vocês viram no documentário, né, da Irmã Maria, que ela foi até um poço buscar água, só que ela acabou achando Jesus no meio do caminho, né? Ela que era bem crítica de crente, estava todo defeito possível no crente, acabou se convertendo, acabou virando um dos crentes, né? Eu moro aqui por trás da rua. Aí eu fui buscar uma água ali no poço, estava sem água.
A minha casa era ali na frente, aquela casa amarela lá, tá vendo? Lá do poste. Minha casa é lá, saí de lá, aí vim. Aí passei por aqui, para pegar água no poço que tinha ali, na praça. De frente dessa janela, aí eu parei. Aqui eu parei, fiquei observando. E aquele povo, orando, falando na palavra de Deus. E eu vinha com aquele balde d'água, vinha parando, andando em cama lenta, maneira assim. Aí eu disse, ali tem um culto. Então, de cara, eu marquei logo com a Irmã Maria pra gente gravar com ela um dia. Eu coloquei a câmera lá e a gente começou a conversar. A história dela é bem impactante. Quem sabe eu coloco um dia os extras do filme aqui para vocês acompanharem, né? Infelizmente não deu pra eu colocar tudo no documentário, né? Mas a história do nascimento dela é um negócio do outro mundo. Eu nunca vi nada parecido. Só pra vocês terem noção... Aí então, nasci dentro de um pinico. Quando eu nasci, não tinha um pedaço de sabão para dar banho em mim. Deram banho numa cuinha, botaram, eu disse que eu era bem pequenininha, botaram eu numa cuinha, tirando um punhado d'água, lavando, enrolaram. O que vestir não tinha. Era uma pobreza, uma tristeza. Só pra vocês terem ideia da história dessa mulher. Infelizmente não deu pra incluir no doc, porque senão iria ficar uma coisa muito extensa, né? E eu tive que reduzir muito pra ficar uma coisa bem dinâmica ali, não ficar cansativo. Então a Irmã Maria foi a primeira pessoa que eu entrevistei, né? Foi muito massa esse primeiro contato que a gente teve com ela. Eu gravei algumas orações que ela fez, que é essas que vocês estão vendo aí. Naquele dia que eu te aceitei, que eu recebi a tua palavra, eu era suja, eu era cheia de micróbio, porque o pecado é micróbio, o pecado ofende a mim e de quem está perto de mim. E era uma coisa muito sincera, muito pura, sabe? Não tinha enrolação. Eu só pedi pra ela orar, pra ela agradecer pela salvação. E ela foi falando aquelas palavras. Mas ok, filmei a Irmã Maria, tinha o primeiro depoimento ali. Isso era lá no ano 2020. Só que aí veio a pandemia braba de fato. E esse sonho ficou adormecido por um tempo. Então passou 2020, 2021. E aí no começo desse ano, eu disse, não, eu não posso adiar mais esse negócio. Botei uma data. Fui lá e meti uma data aleatória, dia 31 de maio. Era a data que eu tinha. Eu tinha acho que 5 meses na época para poder rodar o restante do documentário. Eu disse, beleza, vou colocar essa data, porque senão esse negócio não sai nunca. E aí coloquei a data e comecei a procurar novos personagens, né? Pessoas que se encaixassem naqueles critérios que eu falei para você no começo, né? E aí a segunda pessoa que me veio logo na mente foi meu tio. Então aquele cara que vocês veem recitando alguns versículos, aquele cara que fala logo na abertura, ele é meu tio, irmão da minha mãe, e ele me veio logo em mente, assim, quando eu pensei em um crente raiz de verdade, né, uma pessoa que tem uma vida piedosa. E aí combinei de ir com ele um dia no sítio e gravei um pouco do dia a dia dele, com os animais, no curral, com o gado. Tem muitas cenas bonitas que também não deu para encaixar no documentário, talvez eu coloque nas cenas extras aí para vocês verem. Jesus, Senhor, oh, faz-me pronto em confiar em seu excelso amor, e eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar. Mas assim, a gravação de junho, o primeiro dia que a gente foi entrevistar ele, acho que foi pra mim, assim, foi uma das partes mais emocionantes do doc. Eu sei que vocês gostam muito da história de Inácio, acham muito legal a história de Irmã Maria, mas junho, assim, pra mim foi um dos que mais me impactaram, foi um dos que mais me impressionaram, assim, porque era algo que eu não esperava, né? Ele fez algumas orações lá, ele fez algumas declarações, algumas leituras que me impactaram muito logo de início, assim, né? Tem aquela frase marcante: o pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. Foi este livro que me trouxe até aqui. E em diversos outros momentos, quando ele estava lendo a Bíblia, ele se emocionou também. Eu vou colocar uns trechinhos aí que não deu para inserir no doc, mas que vocês devem curtir. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam os seus.
mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Massa, já tinha 2 pessoas pro documentário, Irmã Maria e Júnior. Mas aí eu sentia que faltava alguma coisa, não dava para construir uma narrativa em cima só desses 2 personagens, né? E aí foi que eu tive a ideia de gravar alguém que desse um embasamento teológico, porque até então eu só tinha história, só tinha gente falando de como se converteu, de como foi essa mudança na vida deles, e não tinha ninguém que falasse sobre o aspecto da teologia, né? Sobre o que era a salvação. E foi aí que eu lembrei do meu amigo Rafael. Ele não é teólogo, né? Ele é um músico muito competente, mas ele tem uma teologia muito afinada, assim, né? Ele é muito conhecido da Bíblia, manja muito do Evangelho, e aí eu pensei que não tinha pessoa melhor para eu captar esse negócio, né? A princípio a gente gravou um pouquinho sobre a história dele, sobre como ele se converteu também, mas eu preferi nem colocar essa parte no doc, porque a parte que ele falou sobre o Evangelho, sobre as definições, sobre como foi que Deus nos alcançou, sobre a cruz, aquela parte de Jesus ali na cruz, me acabou. Ele passou por essa dor imensa, né, indizível, não a dor da crucificação. Havia pessoas crucificadas com ele ali, mas a dor do cálice da ira, sobrenatural, uma dor muito maior, para que a gente não passasse pela dor da rejeição, do inferno. Então, o embasamento que o Rafa deu foi muito precioso para poder dar um corpo maior ao documentário, né, para não ficar só no campo dos testemunhos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas Rafael trouxe um peso maior para o documentário, né? Trazendo um embasamento, mostrando o que a Bíblia fala a respeito disso, mostrando que não é coisa da cabeça da gente. Beleza, já tinha 3 pessoas, já era alguma coisa mais expressiva, né? Mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa assim, né? A história de Irmã Maria era bem completa, mas a de Júnior talvez não desse para aproveitar por completo ali. Então eu tinha uma história e tinha um embasamento teológico, mas eu via que não era suficiente ainda, eu não estava bem amarrado à história ainda. E eu peregrinei por algum tempo assim, falando com alguns conhecidos, perguntando se alguém lembrava de alguém que tivesse um testemunho forte, que fosse crente, que morasse pelas regiões ali do Cariri, que é onde eu vivia, que levasse uma vida piedosa, que vivesse na igreja ali. E aí me lembraram de um irmão que eu já conhecia, eu já tinha trabalhado na mesma empresa que ele há um tempo atrás, que é Damião. De imediato já entrei em contato, conversei com ele, perguntei um pouquinho sobre como era o testemunho dele, como foi que ele se converteu, como era um pouco da vida dele passada. E ele se prontificou de dar o testemunho dele, de contar um pouco de como foi a sua conversão, de como foi que Cristo alcançou ele. E só nos áudios que ele me enviou, contando como foi essa conversão, ele já se emocionou. E ali eu vi que tinha alguma coisa especial. Eu vi que talvez fosse a peça final do documentário que faltava. Prontamente saí daqui de Campina Grande. Tô morando em Campina Grande agora, né? E aí me desloquei de Campina para Prata, que é onde ele reside, e fiquei um final de semana com ele lá. Dormi na casa dele, acompanhei ele pregando o evangelho nas casas, acompanhei ele no dia a dia, com a família dele, acompanhei a vida dele na igreja. Então assim, deu para testificar que ele tem uma vida que comprova essa conversão dele, né? Não é uma coisa de fachada, ele realmente é muito dedicado à pregação do evangelho, ao ensino, né? Ao ponto de chegar assim eu ficar realmente constrangido, né? Tanto que eu tenho e tão pouco que eu faço, né? Então ele é altamente comprometido com as coisas da igreja, a vida dele é realmente dedicada à pregação do evangelho, né? Isso foi uma coisa que me impactou muito e veio a somar demais no documentário, né? Para quem curte ver setup, o que eu estou utilizando é isso aqui, ó. Isso é um Socane X60 com um grid para a luz não espalhar tanto. Aqui eu tô com um Fieldwood em cima da minha X-T4 e lente 16mm f1.4, tá? Então esse é o setup e a luz tá ficando assim. Tô testando, não sei se esse vai ser o ângulo final, mas já tá me agradando. Hoje é 23 de abril, falta mais ou menos 40 dias para eu lançar o documentário O Poder de Deus. E eu tô aqui num clube, no Comunidade Santa Catarina de Prata, mas eu creio que de testemunhos já cheguei onde eu queria. E eu acho que vai ser só nesse mesmo. Se eu não achar mais ninguém com uma história bem massa e com um depoimento muito assertivo, assim, né? Uma vida que comprove tudo isso também, eu creio que vai ser só isso. Eu creio que já está de bom tamanho, mas eu tô montando, editando o documentário na minha cabeça, né? E ainda existem algumas lacunas, assim, né? Eu não sei muito bem qual é o fio condutor que vai conduzir toda a minha história desse documentário.
esse é o meu maior dilema. Eu sempre fico querendo encaixar uma história a mais para ver se essa história vai conduzir as outras, sabe? Porque eu tô achando tudo muito, eu posso dizer, tudo muito solto, sabe? Eu acho que eu não tô conseguindo conectar os pontos ainda. Uma entrevista separada com a Irmã Maria e uma entrevista separada com o Júnior. Não sei como juntar isso bem ainda, sabe? Eu preciso de alguma coisa que una esses dois, essas duas conversas, sabe? Até porque eu não fiz as mesmas perguntas para cada pessoa. Eu não sei se isso foi um erro ou um acerto, mas eu meio que deixei seguir mesmo, sabe? Eu fui conversando com a pessoa e o que ela ia me entregando e ia perguntando a partir dali. Não foi uma coisa tão roteirizada, fechadinha, sabe? Foi uma coisa mais aberta. E eu até gosto mais desse estilo, assim, né? Que a conversa que vai conduzindo para algum lugar. Claro, eu tenho uma orientação, eu tenho um destino ali, né? Do tema que eu quero abordar, que é sobre salvação e tal, mas eu não estou tão amarradinho, tão preso dentro de um raciocínio, né, de uma caixinha de pergunta, né? Eu vou no fluxo da conversa. E é isso, né? Tá sendo bem desafiador fazer esse documentário. É o meu primeiro documentário, assim, mais longo, né? Já fiz alguns outros, mas é uma coisa mais rotorizada, mais fechada, que eu estava trabalhando só na parte da produção de vídeo mesmo. Mas esse, né, eu tô desde o começo, desde a concepção, da ideia, desde o roteiro que não existe, até a gravação e a edição e o som e tudo, né? Então tá sendo bem desafiador, vai ser bem corrido esse próximo mês. Como eu falei no começo, faltam mais ou menos 40 dias, né? 40 dias não é tanto, porque eu só tenho uns finais de semana praticamente para trabalhar nesse projeto. Mas é isso. Tô gravando aqui, não sei como é que vai ser esse documentário, não sei como é que vai repercutir, mas se for para honra e glória de Deus, se Deus quiser, esse negócio vai longe. Então, beleza, já tinha Irmã Maria, que tem uma história muito forte, já tinha Júnior, que foi muito emocionante, já tinha Rafael, que deu embasamento teológico, e agora tinha Irmão Damião, que tinha uma história muito forte de vida assim, e aí eu pensei, pronto, o documentário tá fechado, não dá para encaixar mais ninguém aqui. Voltei para Campina Grande e comecei a editar o material. Puxa daqui, puxa dali, começa a recortar, tira umas partes que não ficaram legais, junta o meio com o começo, com o fim, aquele jogo na edição que a gente faz. E aí quando eu joguei na timeline, eu vi que ainda estava faltando alguma coisa. As histórias que eu tinha eram muito boas, dava para contar algo muito bacana, mas não sei, eu ainda estava incomodado, sentia que faltava alguma coisa, talvez um personagem, talvez uma história por fora que viesse a complementar, mas faltava alguma coisa. Foi aí que quando eu estava editando Damião, eu lembrei de um irmão que eu conheci na igreja de Damião, que é o irmão Inácio. Na oportunidade que eu gravei com o Damião, eu não me aprofundei tanto na amizade com o seu Inácio, né? Eu só vi que ele era uma pessoa muito dedicada, eu vi que ele estava sempre presente ali nas reuniões, e aí eu tive a ideia de conversar um pouco com ele para saber como foi a conversão, como foi que ele encontrou a Cristo. Foi quando me deparei com a primeira surpresa. Irmão Inácio não tinha telefone celular. O homem é difícil de falar com ele, minha gente. E aí entrei em contato com o Damião, com o Cristiano, conversei um pouco com eles para saber como era a vida do seu Inácio e voltei para Prata mais uma vez, dessa vez com o intuito de captar o irmão Inácio, né? Então cheguei à comunidade, passei o dia com o seu Inácio também, acompanhando ele no trabalho, aquelas cenas que vocês viram ele fazendo carvão lá, acompanhei um pouco dele na igreja, acompanhei um pouco dele em casa e quando eu sentei para conversar com o seu Inácio, aí sim minhas dúvidas foram zeradas. Eu via que não faltava mais nada para finalizar esse doc. E aí sentamos para gravar o depoimento dele de fato. E gente, ele é exatamente aquele que vocês estão vendo ali na gravação. É incrível o quanto ele tem paixão por pregar o evangelho. Ele está sempre querendo lhe ensinar alguma coisa, falar de alguma pregação nova que ele fez, falar de como, do que Jesus fez na vida dele, falar de um versículo novo que ele descobriu. Isso é muito nato dele assim. Tanto é que eu tinha que interromper algumas vezes na gravação dele, recapitular as perguntas para ver se ele ia para onde eu estava tentando direcionar ele, sabe? Porque ele era muito intenso em pregar, em falar do evangelho, em falar de uma passagem, com toda aquela inocência dele que vocês viram no vídeo, né? Sabe o que eu digo é lucro? Sabe o que eu te digo? Olha que tu era antes e Cristo vai aceitar nós de braços abertos, o pecador. Entendeu? Ele pega assim, ó. Vem, filho, tô te esperando. Só ele mesmo.
Não deu para gravar a imagem dos bastidores do seu Inácio, que eu tava muito empolgado com a história dele ali e acabei esquecendo de gravar. Acho que a conversa da gente durou em cerca de 2 horas e pouco. Eu fiz muitos cortes para poder pegar as partes que realmente faziam sentido ali, mas foi uma conversa muito massa, muito proveitosa e acredito que muitos de vocês se emocionaram com a história dele. O que é a Bíblia para o senhor? A Bíblia é a verdade. Explica tudo, a verdade. Ela ensina o caminho certo e o caminho errado. Você escolhe o caminho que você quer. Ela ensina a verdade, só a verdade. Que como ela adverte, como ela corrige. Quando a gente tem que botar em prática. Finalizei a captação com o Inácio, voltei para Campina Grande. Agora sim, estou com todo o meu material estabelecido. Sentei na ilha de edição, comecei a montar, puxar do começo para o fim, do fim para o começo. Montei mais ou menos ali o esqueleto principal. Só que eu senti ainda que faltava alguma coisa. Como esse é meu primeiro documentário, esse foi um dos maiores problemas que eu encontrei, que foi realmente achar um caminho para trilhar. Quando eu joguei na timeline assim, parecia tudo muito solto, histórias muito desconectadas, né? Mas aí, revisando o material, eu vi que eu tinha gravado o Júnior falando sobre alguns versículos. Eram versículos soltos que eu pedi para ele abrir na Bíblia, versículo que ele gostava. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E me deu um insight ali, de talvez linkar as histórias através de um versículo. Então, aquela dinâmica que vocês observaram, né, de ter uma história, entre um versículo, entre outra história. Eu usei daquele recurso para conectar as histórias, né, porque eu estava achando tudo muito solto, muito aleatório assim. Então, eu usei desse recurso do versículo para meio que funcionar como uma vírgula para seguir para a próxima história. E se vocês observarem bem, cada versículo que é falado antes da história tem um link com a história. Então, por exemplo, o irmão Inácio, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi que ele não tinha um histórico de crente assim, mas ele tinha um desejo muito forte em ser evangélico, como ele mesmo fala, né? Então, o versículo que eu coloquei antes da abertura de Inácio é aquele de Eclesiastes, que fala que Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem, né? Então aquele versículo faz link com a fala de seu Inácio, né? Só que, gente, eu tinha gravado esses versículos com o Júnior, mas era algo muito aleatório, assim, não tinha um link muito perfeito com o documentário, né? Eram versículos que ele gostava, versículos que não tinham tanto a ver com a proposta do documentário. Então, mais uma vez, eu saí daqui de Campina Grande e fui para Prata gravar, e aí sentei mais uma vez com o Júnior, dessa vez com os versículos pré-estabelecidos, né? Já com as histórias em mente, então cada versículo eu já direcionei específico para cada história que eu tinha gravado. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Meu nome é Inácio. E aí aconteceu a última captação definitiva do documentário. Nessa hora faltavam 2 semanas para poder chegar de 31, que era o prazo que eu tinha estabelecido para o lançamento do documentário. Então voltei para Campina Grande, joguei esses arquivos na timeline e foi uma coisa linda, gente. Parece que encaixou assim, juntou tudo direitinho, começava bonitinho, e aí seguia o primeiro depoimento, depois entrava o versículo, o segundo depoimento, ficou uma coisa maravilhosa. E fiquei em torno de 2 semanas ainda decupando o material, né, e editando, tirando os excessos, adicionando aquilo que precisava ser adicionado, ajustando o som, ajustando as cores, alinhando todos esses detalhes que são necessários no documentário, né? E aí dia 31 foi se aproximando, o documentário já estava meio caminho andado, já estava bem estruturadozinho. Eu comecei a pensar a respeito do lançamento, como a gente faria esse lançamento, né? A princípio eu tinha a ideia de somente jogar no YouTube e começar a compartilhar os links por aí. Mas aí, conversando com Brenda, minha esposa, a gente começou a discutir algumas ideias de como a gente poderia fazer esse lançamento de uma maneira mais forte. Foi aí que surgiu a ideia de lançar o documentário na comunidade onde ele foi gravado, né? A maior parte desse documentário foi gravado lá no sítio de Gabriel, que é um sítio na cidade de Prata. E a gente pensou, vamos voltar para o sítio, vamos fazer um cinema ao ar livre, para que as pessoas ali da comunidade assistam, para que as pessoas que participaram do doc também tenham a oportunidade de assistir isso em primeira mão, né? Anunciei no meu Instagram e dei a oportunidade para quem quisesse participar desse momento. Então algumas pessoas doaram e através desse dinheiro conseguimos comprar cerca de 30 cestas básicas. Foram 25, mais algumas doações por fora, deu em torno de 35 cestas básicas que foram distribuídas para o pessoal da comunidade e o pessoal da igreja de Damião e de Inácio. A princípio era para ser um cinema ao ar livre, né, no sítio. E aí, tá ficando legal? E aí, madame? Dá um olá pro meu canal no YouTube. Eu tô me prendendo na tela aqui da projeção, gente.
Vai ficar legal. Com direito a pipoca, algodão doce, luzinhas, telão bem grande. Só que choveu. Mas aqui no Cariri, no Nordeste, a gente não pode reclamar por chuva. Na mesma hora ali a gente adaptou, levou o telão, levou o som para dentro da igreja, da comunidade ali e realizamos o lançamento ali. Todo mundo ficou bem apertadinho, mas foi um momento muito especial ali, onde pela primeira vez outras pessoas estavam assistindo o documentário, né? Cheia de maldade. Mas tem duas recompensas, tem duas. Tem duas, mas muito. Prefiro a recompensa do mundo. Deu pra sentir pela primeira vez o que é que esse filme estava causando nas pessoas, né? E eu gravei até alguns relatos que eu quero colocar aqui. E aí, Inês, o que é que tu achou? Tá de parabéns. Incrível. Eita, Diz aí, Simão. foi o que tu achaste? Rapaz, eu tô impactado. Nasci de novo. Nasci de novo. E aí, Iranzinho, o que é que achou? Eu descobri que, eu vendo esse último testemunho, eu vi que, em termos de crente, entendeu? Eu não sou. E aí, o que é que achou? Constrangida. Né? Você se sente constrangida, envergonhada, chocada. Sou crente não, Miguel, depois desse vídeo eu não sou crente. Forte, a gente sai envergonhado, porque a gente sabe ler, tem carro, tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, e a gente não prega o evangelho, a gente se omite, é uma vergonha, nós nos sentimos envergonhados. O simples que a gente esqueceu, que a gente acrescentou muita coisa a Jesus, que não é para acrescentar, o evangelho é Cristo, e tão somente Cristo. A gente acha que é tão difícil, mas Jesus é simples. Isso foi um ensinamento, gostei mesmo, viu? E aí, dona Lila, achou o quê? Bom demais. Impressionante. E fiquei com vergonha, muita vergonha, por quando aquele irmão falou, né? Um tão simples, tão feliz. Ele tem Jesus, ele tem tudo. A gente não é crente não, Miguel. A gente sabe que era. Vamos aceitar Jesus, Miguel. Acabamos de finalizar o pré-lançamento do documentário. Estou muito realizado, gente, muito contente, muito satisfeito. E aconteceu aqui, ó, na igreja, onde eu gravei parte do documentário. A princípio era para ser aqui fora, na igreja, projetado na parede, mas choveu, a gente teve que ir lá para dentro, mas foi muito bom também, todo mundo bem apertadinho. Todo mundo aquecido e saiu com o coração quente daquele lugar também. Gente, isso foi no dia 29. O lançamento ia acontecer daqui a 2 dias, no dia 31. Mas aí no mesmo dia eu voltei para casa, abri o editor e comecei a dar uma melhorada. Vi que tinha alguns gargalos ali no filme, umas partes que estavam chatas, umas partes que davam para ser melhorada. E passei o dia inteiro e boa parte da madrugada finalizando, dando os últimos retoques, tirando os excessos, colocando algumas coisinhas que faltavam para que o filme pudesse ficar completinho. E aí fui finalizar, eram 3 horas da manhã, o documentário ia ser lançado ao meio-dia. Deixei exportando e fui dormir. Acordei por volta de 9 horas, o filme estava lá exportado, deixei subindo no YouTube e quando foi meio-dia, soltei o vídeo. Tava no ar para todo mundo ver. Sentei no sofá de casa para assistir com a família e na hora que eu olho para a tela, que começa o vídeo, tá faltando narração, tá faltando áudio. Ai meu Deus, como meu coração doeu. Eu acho que na madrugada que eu tava editando, tipo 2 horas, 3 horas da manhã, acho que eu tava pra lá de Bagdá já. E aí eu acho que eu desabilitei, devo ter desabilitado sem querer, uma narração e uma música que trazia uma emoção e um contexto para explicar o vídeo. E acabou ficando de fora isso. Lá vai eu reexportar o vídeo de novo. Nesse meio tempo eu tava vindo da Prata, voltar para Campina Grande, então acabou atrasando o lançamento, que era para sair de meio-dia, foi sair lá para as 6h30 da noite, então já teve um perrengue aí na hora do lançamento, um pequeno estresse, mas deu certo, o vídeo saiu, joguei no YouTube e começou a ser compartilhado. A primeira resposta foi muito positiva do público, vários depoimentos do pessoal dizendo que curtiu muito, que foi muito impactada, que chorou, que estava para desistir da missão, mas que através do documentário veio um vigor novo.
Gente que só pelo trailer já disse que precisava voltar para Jesus. Então, assim, são muitos comentários que eu tenho recebido nesses últimos dias. E tá sendo muito massa ver esse documentário rodar o Brasil aí. Muita gente tá compartilhando, muita gente tá enviando para outras pessoas. Só para vocês terem noção, um dos vídeos que eu postei lá no Instagram, até o momento dessa gravação, hoje é dia 7, às 2 horas da manhã eu tô gravando isso aqui. O vídeo do Seu Inácio que eu postei lá no Instagram tá com 31 mil envios. E 485 mil visualizações, um trechinho do vídeo do Seu Inácio. Então, assim, é uma parada que viralizou, tá crescendo. Se Deus quiser, isso aí vai atingir mais pessoas e vai alcançar muita gente. Já teve muita gente que se mobilizou, que se compadeceu pela história do Seu Inácio, que tá querendo contribuir de alguma maneira com a vida dele. Então, assim, vai acontecer muita coisa ainda daqui pra frente e vocês vão acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá? Com certeza virão outros documentários, né? Eu sinto que eu tenho uma vocação, não sei se é essa a palavra, vocação, mas eu vejo da parte de Deus assim que Ele quer que eu continue a produzir isso, sabe? E é um desejo do meu coração também de produzir esse negócio, é uma coisa que eu gostei muito e podem ter certeza que virão outros documentários por aí. Acho que 2 documentários por ano, acho que é um número bom, né? 2 documentários por ano. É isso, gente. Esse foi um pouquinho dos bastidores do documentário, um pouco dos perrengues que eu passei, os desafios que eu enfrentei para fazer esse negócio. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não viu o documentário, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Me sigam lá nas redes sociais, sigam o Instagram do Poder de Deus também, tá? E é isso. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, beleza?